Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria nós estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, meditando no livro de Salmos, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 51. Então, Salmo 51. Mas antes de entrarmos especificamente no devocional de hoje, amados, permitam-me dar um recado para os irmãos. Irmãos, nós vamos precisar, a irmã Karina, e eu vou acompanhá-la aí nessa missão, nós vamos precisar fazer uma viagem para a cidade da família, onde mora a família da irmã Karina, que é Rio Bonito, Rio de Janeiro. Nós vamos para lá para dar um socorro, dar um auxílio para a mãezinha dela que não está bem. Então, nós vamos na quarta-feira e nós vamos precisar passar uma temporada lá para ajudar mesmo, para acompanhá-la, para dar os cuidados que ela precisa. Então, nós vamos ficar, amados, em torno de 30 a 40 dias em viagem, mas nós não queremos parar com os nossos áudios aqui. Então, amados, nós vamos nessa quarta-feira à noite, nós vamos de ônibus, vamos embarcar aqui na rodoviária de Curitiba na quarta noite, chegamos pela manhã lá no Rio de Janeiro, e daí do Rio de Janeiro nós vamos para Rio Bonito. Então nós vamos dar só uma pausa, amados, de uma semana para nós conseguirmos nos organizar aqui para a viagem e principalmente na chegada lá. Vamos dar os primeiros socorros, vamos dizer assim, para a mãezinha da irmã Karina. E eu preciso me organizar, ver como que vai ser a questão da gravação dos áudios. Então, assim, o nosso planejamento, se assim for da vontade do Senhor, o nosso planejamento é esse, amados. Nós temos o áudio hoje, temos o áudio amanhã, terça-feira, e daí nós damos uma pausa. De quarta até sexta não tem áudio, e na próxima segunda e terça também não tem. Mas daí na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, nós retornamos com os nossos áudios. Nós já estaremos estabelecidas lá em Rio Bonito, né? Nós vamos ficar lá em torno de 30 a 40 dias, passar uma temporada lá para ajudar mesmo em toda a situação. Já peço que os irmãos orem pela família da irmã Karina, orem pela mãe dela, orem pela saúde física, pela saúde emocional, mental, que os irmãos orem por ela, tá bom? E por toda a família da irmã Karina. E nós vamos ficar lá, vamos ficar na casa da mãe dela, e aí a gente tem que se organizar, eu vou ver direitinho como que vai ficar essa questão da gravação dos áudios, mas em nome de Jesus nós vamos continuar. Só peço que os irmãos entendam esse período aí que nós vamos ficar sem, essa semana, né? De quarta-feira até a próxima terça-feira não teremos os nossos devocionais em áudio. Os devocionais escritos, amados, nas nossas mídias sociais, que sai toda segunda e quinta-feira, que é com a irmã Karina, já estão programados, né? Normalmente a irmã Karina escreve antes, já programa, já deixa lá. Então, eles já estão programados até o final de junho. Então, saem normalmente esses devocionais escritos. E agora os áudios. Então, nós vamos dar essa pausa, temos hoje, amanhã, paramos na quarta e retornamos na próxima quarta, dia 24. Então, eu peço a compreensão dos irmãos, orem também pela nossa viagem, orem por nós, e nós sabemos que Deus é quem está na liderança de todas as coisas, e o que precisamos realmente é ser luz nesse mundo, sermos direcionados pelo Espírito Santo, exercendo aquilo que ele nos chama a fazer, né? Nós entendemos aí que é um tempo que nós precisamos exercer o nosso chamado literalmente ali na prática, socorrendo, ajudando, auxiliando. Então, nós vamos passar esse período lá. Então, orem por nós. E em nome de Jesus, na próxima quarta-feira, amanhã ainda eu tô por aqui. Amanhã ainda nós vamos compartilhar o Salmo 52. E daí na outra quarta-feira, ficamos uma semana sem áudio, na outra quarta-feira, dia 24, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir, voltamos para darmos continuidade à leitura de Salmos no Salmo 53, daí lá no dia 24, tá bom, amados? Então, esse era o recado, que os irmãos orem por nós, por toda a família da irmã Karina, pela mãezinha dela,
e nós sabemos que Deus é que está na liderança das nossas vidas. Quando acontecem situações assim que às vezes nós não conseguimos compreender, nós simplesmente confiamos no Senhor, descansamos no Senhor. Isso é viver pela fé, confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando nós não vemos solução, Deus é aquele que tem a solução para todas as coisas. Então é isso. Então agora vamos para o nosso devocional de hoje, aqui no Salmo 51. Esse salmo é o Salmo de Davi, extremamente conhecido porque foi escrito quando o profeta Natã veio confrontar Davi e ele precisou reconhecer o seu pecado. Ele tinha cometido adultério com Batseba e assassinou o marido de Batseba para ficar com ela. Então, veja coisas assim que a gente olha e pensa assim, meu Deus, como que ele fez isso? Mas quando nós somos guiados, amados, e governados somente pelos sentimentos e desejos, os sentimentos e desejos sempre nos levam para um lugar de destruição. Por isso que a gente precisa aprender a viver no Espírito e pelo Espírito. Nós, mais do que nunca que vivemos debaixo da nova aliança, nós vamos falar isso aqui nesse devocional, Deus já nos deu um novo espírito regenerado, recriado. Deus já nos deu um novo coração flexível para se inclinar a Ele, para se render a Deus. Então, o que nós precisamos é aprender a viver essa vida de submissão, de rendição, que sempre nos levará ao caminho da santificação, ao caminho da obediência. Mas nesse salmo, nós aprendemos bastante sobre esse posicionamento de rendição a Deus, de quebrantamento, de arrependimento, de se voltar a Deus, de não ficar retido na culpa, na condenação, de não ficar retido no pecado, de não ficar com o coração endurecido e não reconhecer o erro, pelo contrário, se render e admitir, assim como Davi admitiu, eu pequei contra o Senhor. Então nós vamos aprender tudo isso aqui nesse salmo, algo que nós aplicamos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, no nosso dia a dia. Então eu quero ler o salmo todo, como eu tenho feito. É interessante nós lermos todos os versículos aqui, porque isso fica mais claro, o contexto fica mais nítido para nós entendermos aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Então, Salmo 51, como não é um salmo tão longo assim, são 19 versículos, nós que temos a vivência com a palavra de Deus, consideramos até um texto pequeno, mas algumas pessoas acham longo, mas nós vamos ler aqui os 19 versículos e vamos extrair tudo que Deus tem para nós nesse dia. Então, o Salmo 51, do versículo 1 em diante, está escrito assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua aclamará a tua justiça.
Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia. Amados, aqui nós vemos Davi reconhecendo o seu pecado. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, o profeta Natã disse que Deus ouviu o clamor de Davi, ouviu o que Davi estava orando, e por isso que Natã veio. Por isso que Natã veio ali para confrontá-lo. E Natã confronta Davi, fala com Davi que Deus estava perdoando o seu pecado, ele estava perdoado. Porém, o filho dele, com Batseba, não viveria, ele morreria, e o sangue, a espada, não se apartaria da casa dele. E também disse que alguém da sua casa, da sua própria família, o envergonharia à luz do dia. Aquilo que Davi fez escondido, pegando a mulher de um outro homem escondido, aconteceria dentro ali da sua casa, com as mulheres dele, à luz do dia. E quando nós vemos a palavra de Deus, nós sabemos que o próprio filho de Davi ficou com as suas concubinas à luz do dia, naquela revolta de Absalão contra Davi. Então, por isso que nós vemos aqui Davi falando com Deus: eu aceito a sua condenação, aquilo que o Senhor tem razão em condenar-me. A sua sentença, ela é justa, porque Deus, ele perdoou Davi, mas Davi, infelizmente, precisou viver consequências sérias do seu pecado. Mas ele estava perdoado, Deus o perdoou. E aí ele escreve todo esse salmo e ele faz uma declaração ali no versículo 10, que é uma declaração muito conhecida para nós. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amados, quando nós pensamos na nossa vida hoje, debaixo da nova aliança, nós não estamos na antiga aliança. Davi estava, mas nós não estamos, nós estamos debaixo da nova aliança. E na nova aliança, assim como Deus profetizou em todo o Antigo Testamento que ele estabeleceria uma nova aliança e daria um novo espírito e colocaria um novo coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Isso você encontra lá em Ezequiel, capítulo 36, os versículos 26 e 27. Você pode ler lá depois com calma. Deus promete que ele daria uma nova vida ao ser humano. Ele daria um novo espírito, um espírito regenerado, um coração flexível, um coração que está apto para se render a Deus. E, amados, isso se cumpriu em Cristo Jesus. Tanto que a palavra nos garante lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Não será um dia uma nova criação, é uma nova criação. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse clamor, esse pedido de Davi, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amados, nós já temos isso em Cristo Jesus e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos depositar a nossa fé nisso. Deus já nos deu um espírito estável. O que significa isso? O nosso espírito regenerado. E ele depositou do Espírito Santo dele, Deus depositou do seu próprio espírito para viver em nosso espírito, a ponto de nos tornarmos um com Deus. Deus já fez isso na obra de Cristo Jesus. Nós já somos uma nova criação.
e nós precisamos viver a vida da nova criação. Amados, o que muitas vezes nos impede de desfrutarmos plenamente tudo o que Cristo já conquistou? Cristo já conquistou um coração puro para nós. Cristo já conquistou um espírito regenerado para nós. Cristo já fez isso. É real. Já aconteceu. A obra que era necessária para que isso acontecesse já foi feita. Tetelestai, está consumado. Cristo já fez. O que nós precisamos é acessar a vida da nova criação. E nós acessamos por meio da fé. Fé inclui um posicionamento. Não existe vida de fé sem nos posicionarmos. O que significa esse posicionamento? Uma vida de rendição a Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de decisões e de escolhas que nos levam para viver de fato a vida cristã. Cristo já nos deu esse espírito. Em Cristo nós somos uma nova criação. Em Cristo nós temos um coração, como descreveu Ezequiel, como profetizou Ezequiel, um coração flexível, não mais um coração duro, petrificado, não. Agora nós temos um coração que está disponível para obedecer a Deus. O que nós precisamos é crer nisso e nos submetermos a esse modelo de vida. Olha o que está escrito ali no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Amados, esse é o modelo de vida de fé. Quando fala sobre termos esse espírito quebrantado, esse coração quebrantado e contrito, é essa vida que reconhece que depende de Cristo Jesus. Essa vida que reconhece que Cristo fez uma obra para nos dar uma nova vida, mas essa nova vida só flui por causa de Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos. A nossa nova vida, o nosso espírito estável e inabalável que foi recriado em Cristo Jesus, ele não existe sozinho. A nossa nova vida só flui porque está unida à vida de Deus, está unido ao Espírito Santo de Deus, está unido a Cristo. Ele é a videira, como eu mencionei, nós somos os ramos. E nós precisamos crer nisso, viver isso. Amados, na prática, no nosso dia a dia, nós vivemos isso de várias maneiras. E eu quero falar alguns posicionamentos que nós precisamos ter na prática. Primeiro deles é o posicionamento de sempre confiar, nunca duvidar de que a obra de Cristo Jesus está consumada e é perfeita. Você já é uma nova criação, não duvide disso. Se você crê em Cristo Jesus, você nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17 nos garante isso. Quem está em Cristo é uma nova criação. Então, primeiro posicionamento, creia, você é uma nova criação. Você nasceu de novo. Talvez as tuas atitudes ainda não estejam alinhadas com o teu espírito recriado, com o teu espírito que está unido ao Espírito Santo de Deus. Mas você precisa acreditar, não viver por aquilo que os seus olhos naturais veem, mas viver por aquilo que a palavra nos garante. E a palavra nos garante que eu e você, por estarmos em Cristo Jesus, somos uma nova criação. Então essa é a primeira coisa, precisamos crer. Já somos uma nova criação, o Senhor já nos deu um espírito regenerado, renovado, recriado. O Senhor já nos deu um coração flexível. Essa é a realidade em Cristo Jesus. Está feito, está consumado. Nosso primeiro posicionamento, crer nessa verdade, confiar nessa verdade. Nosso segundo posicionamento, a partir disso, nós entendemos que o nosso espírito, ele só tem vida por estar unido à vida de Cristo. Então, nós precisamos alimentar a vida do espírito, nos relacionando com Deus, através da palavra de Deus, através da oração, da comunhão genuína com Deus. Nascemos de novo. A partir disso, precisamos manter essa comunhão com Deus. Em terceiro lugar, precisamos levar uma vida de arrependimento. O que é vida de arrependimento? Reconheço quando eu peco e mudo de direção. Faço como Davi fez, pequei.
Somente contra ti eu pequei, Senhor. Eu admito isso. Eu admito que eu pequei. Eu admito que eu fiz o que eu não deveria ter feito. Me ajuda, Espírito Santo. Não quero mais isso. Eu me arrependo disso. Eu quero seguir o seu caminho, a sua vontade. Não quero mais andar no pecado. Essa é a terceira característica que nós precisamos para viver essa nova vida que Cristo já nos deu. Davi estava clamando: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Deus já nos deu isso em Cristo Jesus. O que precisamos é viver essa realidade. Então é crendo que ele já fez, é tendo comunhão com ele, levando uma vida de arrependimento. Em quarto lugar, não ficando retido nos erros, nos pecados, na culpa, na condenação. Amados, a culpa e a condenação nos impedem de avançar em Cristo Jesus na nossa caminhada com Deus. Então, não podemos ficar retidos nos pecados que cometemos. Precisamos nos arrepender e bola para frente. Não é simplesmente ficar ali vivendo nos sentimentos, se culpando, se condenando, ou então culpando outras pessoas. Mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo comigo. Mas eu pequei porque olha a vida que eu tive, olha o passado que eu tive. Não, esse não é um posicionamento de alguém que nasceu de novo. Esse não é o posicionamento de alguém que foi regenerado, que foi recriado por meio de Cristo Jesus, que recebeu um novo coração e um novo espírito. Esse não é o nosso posicionamento. Então, nós não podemos permitir que nós vivamos pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos fazem ficar retidos nos pecados passados. Mas a nossa fé na suficiência da obra de Cristo Jesus nos faz avançar, abandonando a vida de pecado, deixando o pecado para trás, mas deixando a culpa e a condenação também. Recebendo plenamente o perdão de Deus, recebendo plenamente o perdão do Senhor. Mesmo quando temos que enfrentar as consequências do pecado, porque as consequências vêm. Não somos isentos das consequências, mas o Senhor nos fortalece para atravessar todas as coisas. O que agrada ao Senhor é o que está ali no versículo 17. É um espírito quebrantado, é esse posicionamento, e um coração quebrantado e contrito. Então, que assim nós possamos viver. E por último, algo no nosso dia a dia, uma característica que no nosso dia a dia, um posicionamento que precisamos ter, como eu mencionei, é não sermos endurecidos pelo engano do pecado, amados. Não podemos alimentar os sentimentos que o pecado gera em nós, não podemos alimentar os desejos que o pecado gera em nós, não podemos nos alimentar com essas coisas. Por quê? Porque se nós nos alimentarmos das coisas da carne, nós vamos ter o nosso coração endurecido. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus fala isso. E eu quero ler Hebreus capítulo 3, dos versículos 12 ao 14, que está escrito assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, tem uma condição aqui, passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Qual é a confiança que tivemos no princípio? De que Cristo fez uma obra completa, nos dando uma nova vida. Não é na força do nosso braço, é no poder de Deus, é no poder do Espírito Santo. Amados, esse é o posicionamento de fé que agrada a Deus. Veja que no versículo 16 aqui do Salmo 51 diz: Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ou seja, o que agrada a Deus não são as nossas obras. Eu estou fazendo uma obra para Deus. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada ao Senhor? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ou seja, uma vida de rendição. E uma vida de rendição
sabendo que Deus já nos deu um novo espírito, precisamos frisar isso porque essa é a realidade da nova aliança. Já temos um novo espírito, já temos um novo coração flexível, por isso que precisamos sempre nos posicionar assim, quebrantados diante de Deus, confiando plenamente na obra de Cristo Jesus, mantendo comunhão com o Senhor, levando uma vida de arrependimento, não permitindo que a culpa ou que o pecado nos retenha nos sentimentos que são produzidos por causa do pecado, que nós não sejamos retidos pelo pecado, pela culpa, pela condenação, pelo contrário, que nós possamos avançar em fé e que nós não permitamos que o nosso coração venha a se endurecer, porque nós não temos mais um coração duro. Agora nós temos um coração flexível em Cristo Jesus. O que endurece esse coração? O pecado. Então, por isso que nós precisamos, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 2, nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha, de todo o pecado que vem contra nós tenazmente, fortemente, tentando nos enredar. Nós precisamos nos desvencilhar disso tudo e viver de fato a vida que agrada a Deus, uma vida de quebrantamento, uma vida de rendição, uma vida de submissão, uma vida de fé, a fé que nos leva à santificação, à obediência, a viver de fato no Espírito e pelo Espírito. Que eu e você, amados, nós vivamos assim, para a glória de Deus. O clamor de Davi foi concretizado em Cristo Jesus. Cria em mim um coração puro a Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Em Cristo nós somos uma nova criação. Em Cristo nós temos esse espírito inabalável, regenerado, um espírito estável no qual o Espírito Santo habita. Em Cristo nós temos um coração que é completamente flexível, não é mais um coração duro, mas é um coração flexível que se rende a Deus. O que nós precisamos é levar a vida de quebrantamento. O que é a vida de quebrantamento? Essa vida que se posiciona em rendição completa ao Senhor, vivendo essas 5 características aí que nós mencionamos aqui. Que eu e você, amados, nós possamos viver assim, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. E o Senhor mesmo é aquele que nos ensina, é aquele que nos capacita, é aquele que nos ajuda. E aí nós vamos vivendo essa nova vida que o Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós e nós vamos sendo os instrumentos para levar a salvação, a mensagem da salvação e do quebrantamento para as outras pessoas. É o que Davi mesmo fala aqui, né? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, e então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amados, Deus já nos deu esse espírito regenerado, pronto para obedecê-lo. Agora nós já temos o Espírito Santo vivendo em nós e podemos levar uma vida que revela a vida de Cristo, que leva a vida de Cristo para as outras pessoas. Na prática, no nosso dia a dia, só precisamos nos dispor para isso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino, pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a viver completamente essa vida de quebrantamento, de rendição ao Senhor. Uma vida de fé, uma vida de arrependimento. Pai, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda a compreender que Cristo fez uma obra completa em nosso favor. Já temos um novo espírito, já somos uma nova criação. O Senhor mesmo veio viver em nós, habitar em nós. Nós agora somos os ramos da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nos ajuda a crer nisso, a colocar em prática essa realidade, Pai. Em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos não fiquemos retidos nos pecados do passado, que eu e os meus irmãos não fiquemos retidos na culpa, na condenação, que eu e os meus irmãos nós possamos avançar em arrependimento e fé, se há algum pecado que precisa ser confessado, que está ali alimentando coisas, sentimentos ruins, amargura, culpa,
Enfim, Senhor, que o Senhor mesmo ministre o coração dos meus irmãos, que eles possam desabafar com o Senhor, que eles possam falar claramente: eu pequei, eu errei, e possam se entregar e receber plenamente o perdão do Senhor, a cura do Senhor, a restauração que vem do Senhor, porque nós já estamos em Cristo. Já estamos em Cristo. Senhor, ajuda-nos a viver essa realidade. Em Cristo nós somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Agora nós podemos viver a realidade da nova vida. Nos ajuda a viver esse quebrantamento, nos ajuda a viver essa realidade de termos um espírito regenerado, um coração flexível em Cristo Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.